Você talvez nem imagine o que realmente se passa na mente de uma mulher quando ela começa a pensar em um homem sem conseguir parar. E é justamente por não entender isso que muitos caras continuam frustrados, sem saber o que fazer para ela sentir o mesmo que eles sentem. Enquanto você se esforça, tenta ser legal, atencioso, presente o tempo todo, tem outro cara que, sem fazer metade disso, ocupa a mente dela o dia inteiro. Ela acorda com ele nos pensamentos, passa o dia se perguntando por que ele sumiu, e quando pega o celular, adivinha? Vai direto olhar se ele mandou algo. E não, isso não tem nada a ver com aparência, status ou dinheiro. Tem a ver com um detalhe que quase ninguém percebe: o jeito certo de provocar interesse emocional. Esse é o ponto que separa os homens que são lembrados dos que são esquecidos. E agora que você já entendeu o que realmente acontece na cabeça dela e por que simplesmente ser legal ou presente não basta, é hora de eu te mostrar exatamente o que você precisa fazer para virar esse jogo. Um método simples, direto, que vai fazer qualquer mulher começar a pensar em você sem parar, sem precisar ser o cara mais bonito ou o mais rico da vida dela. Preste atenção, porque isso vai mudar tudo. O primeiro passo para você começar a ocupar espaço na mente de uma mulher é entender que a atenção dela é seletiva. Diferente do que muitos pensam, ela não se prende aos caras que fazem tudo certo, que estão sempre disponíveis e que vivem tentando agradar. Na verdade, esses são justamente os que ela costuma esquecer primeiro. O cérebro feminino funciona por contraste, por estímulos que fogem do comum. Quando tudo é previsível, o interesse dela cai. Mas quando algo nela é ativado, mesmo que de forma sutil, o cérebro começa a trabalhar sozinho, tentando entender, processar, decifrar. E aí nasce a obsessão. Um simples silêncio da sua parte, uma resposta diferente do esperado, uma reação emocional que ela não estava preparada para lidar. Tudo isso pode acender esse processo interno. Não é sobre ser frio ou distante, mas sobre não ser óbvio. O óbvio não marca. O inesperado, sim. É aí que entra o poder da imprevisibilidade emocional. Se você quer que ela pense em você constantemente, precisa sair da categoria de previsível. Previsível é o cara que responde sempre igual, que nunca provoca uma dúvida, que vive tentando mostrar o quanto está ali, disponível, pronto para ela. Isso pode até parecer certo, mas cria um efeito contrário: apatia. Quando a mulher sente que já te entendeu, que já sabe o que esperar de você, a mente dela se desconecta. Por outro lado, quando você mostra que não está ali para seguir um roteiro, que você é capaz de surpreender emocionalmente, ela começa a prestar atenção. É o interesse inconsciente que começa a surgir. O simples fato de você não reagir como os outros, de mostrar uma postura diferente, já faz ela se perguntar: quem é esse cara afinal? E a partir do momento que essa pergunta entra na mente dela, você já começou a vencer. Porque a mulher que se pergunta é a mulher que começa a imaginar. E imaginação é o território onde você se torna inesquecível. Quando ela começa a fantasiar, a construir cenários mentais, a preencher as lacunas que você deixou, é aí que você entra nos pensamentos dela sem pedir permissão. E quanto mais espaço você deixa para a imaginação, mais presente você fica na ausência. A chave está nisso, em causar reações que ela não controla. Não se trata de manipular, mas de se tornar um enigma emocional, um mistério que ela quer decifrar. E quanto mais ela tenta entender você, mais presa ela fica naquilo que você representa. É um jogo silencioso, mas poderoso. E é assim que tudo começa. Mas para esse jogo funcionar de verdade, você precisa dominar uma habilidade que a maioria dos homens ignora completamente: a arte de provocar reações emocionais sem dizer uma palavra. É o poder da linguagem não verbal. Seu olhar, seu ritmo de fala, sua postura, o jeito que você entra em um ambiente, tudo isso comunica muito mais do que qualquer elogio ou tentativa forçada de impressionar. A mulher sente.
Ela percebe quando há firmeza no seu corpo, segurança no seu olhar e uma calma que transmite controle. Isso ativa uma parte instintiva nela, algo ancestral. O homem que domina o próprio corpo, que se movimenta com intenção e não se deixa levar pela ansiedade, dispara um sinal silencioso de valor. E o curioso é que, mesmo que ela não consiga explicar, algo nela começa a prestar mais atenção. Porque aquele cara ali parece diferente. Ele não está tentando conquistar. Ele está ali como se já soubesse que é interessante. E isso muda tudo. Quando você tira o foco da conquista e passa a se comportar como quem já é desejável, você vira o jogo sem precisar dizer uma só palavra. A mulher percebe quando você está confortável com quem é, quando você não está ali implorando por atenção. E isso gera um contraste imediato com o que ela está acostumada a encontrar. A maioria dos homens entra em modo prova social, querendo mostrar algo, se justificar, contar vantagem. Mas o cara que fala pouco e transmite muito com a presença, esse ela não consegue ignorar. O silêncio dele fala alto. A pausa antes de responder, o meio sorriso que não entrega tudo, o olhar firme que não desvia. São sinais. Sinais que dizem: eu não estou desesperado e é exatamente por isso que você deveria prestar atenção em mim. Porque eu sou diferente. Porque eu não preciso de você para validar quem eu sou. E esse tipo de segurança é raro e viciante. Quanto mais você domina essa linguagem silenciosa, mais você se torna o tipo de homem que permanece nos pensamentos dela. Não por insistência, mas por impacto. O impacto da sua presença emocional. Quando você fala pouco, mas diz muito com o corpo, com os gestos e com o olhar, você cria uma tensão que ela sente, mas não entende. E é aí que o interesse se transforma em obsessão leve, em lembrança constante. Porque aquilo que não foi totalmente decifrado é o que mais retorna à mente. Você planta dúvidas, sentimentos não resolvidos, sensações inacabadas. E é isso que prende a atenção de uma mulher. Não o discurso perfeito. Não a promessa de amor eterno. Mas a experiência emocional que você gera simplesmente estando ali, sendo você. Intencional, seguro, silenciosamente inesquecível. Existe um detalhe sutil que separa os homens que passam despercebidos daqueles que ficam martelando na mente de uma mulher, mesmo depois de horas ou dias. A forma como eles dosam o que mostram e o que escondem. O mistério é uma das ferramentas mais poderosas quando o assunto é desejo emocional. Quando você se entrega demais logo de cara, quando revela tudo o que pensa, sente e deseja sem nenhuma resistência, você tira dela o prazer da descoberta. E é justamente essa descoberta que mantém o interesse aceso. A mulher precisa sentir que ainda não te decifrou por completo, que ainda existem camadas suas, esperando para serem reveladas. Isso cria um processo mental em que ela passa a investir energia tentando entender você. E quanto mais energia emocional ela investe, mais envolvida ela se sente. É assim que nasce o apego. Não é o excesso de presença que cria conexão. É o equilíbrio entre o que você oferece e o que você guarda só para você. O problema é que muitos homens confundem sinceridade com exposição. Acham que para mostrar que são de verdade, precisam abrir o coração inteiro já no segundo encontro. Falam da vida toda, dos traumas, dos planos, dos medos, e acreditam que isso vai criar uma conexão profunda. Mas o efeito é o oposto. Você perde o mistério, se torna previsível e quebra a tensão emocional que estava se formando. A mulher sente que já te leu, que não há mais nada para explorar. E quando isso acontece, a mente dela parte para outra. Mas quando você mostra só o necessário, quando compartilha o suficiente para manter a conversa viva, mas guarda partes de si com naturalidade, ela começa a te olhar com outros olhos. Porque agora existe um desafio, e onde há desafio, há estímulo, e onde há estímulo, há pensamento constante. Ela começa a imaginar, e o que a mente imagina, ela deseja. Ser misterioso não é ser fechado,
nem fingir ser algo que você não é. É apenas não entregar tudo de bandeja. É responder com calma, olhar nos olhos, sorrir de canto e deixar perguntas no ar. É dar uma opinião firme, mas sem a necessidade de explicar tudo. É fazer com que cada momento com você pareça carregado de possibilidades. E isso é magnético, porque ela sente que há algo em você que vale a pena descobrir. Algo que não está ali na superfície, mas que a convida a mergulhar mais fundo. E cada vez que ela pensa em você, ela volta a esse sentimento, o de que há mais por trás do que você mostra. E essa curiosidade é a chave, porque enquanto ela estiver curiosa, ela estará presa num jogo que você controla com silêncio, com calma, com autenticidade. E assim, sem prometer nada, sem correr atrás, você se torna aquele que ela simplesmente não consegue parar de lembrar. Um erro comum que impede muitos homens de se tornarem inesquecíveis é o excesso. Excesso de mensagens, de disponibilidade, de presença digital. A verdade é que o excesso sufoca. E o que sufoca, ela repele. Existe uma regra silenciosa no jogo da atração que poucos entendem. Quanto mais presente você está de forma constante, previsível e fácil, menos espaço você deixa para a imaginação dela trabalhar. E sem imaginação, não existe fascínio. O cérebro feminino precisa de pausas, de incertezas, de pequenos vazios emocionais para começar a preencher com pensamento, expectativa e desejo. Se você está sempre ali, respondendo na hora, mandando bom dia todo dia, atualizando tudo o que faz, ela não precisa imaginar nada. Não precisa se perguntar. Não precisa te desejar. Você já está entregue. A mente dela não precisa ir até você, porque você nunca saiu do campo de visão. E o que está sempre ao alcance perde valor. A escassez, quando usada com inteligência, é um dos elementos mais poderosos para criar impacto emocional duradouro. Não se trata de fazer joguinho, nem de sumir por dias, só para ver se ela sente sua falta. Isso é imaturidade. O que você precisa é aprender a ocupar o seu próprio mundo. Ter uma vida interessante de verdade, com foco, objetivos e atividades que não giram em torno dela. Porque quando você vive com propósito, com direção, você naturalmente se torna menos disponível. E essa escassez natural gera um efeito imediato. Quando você aparece, a presença é valorizada. Ela sente que precisa aproveitar, prestar atenção, capturar o momento. E quando o momento termina, ela continua pensando. Porque agora não é garantido que vai te ver ou falar com você a qualquer hora. A escassez cria expectativa, e a expectativa cria memória emocional. Você não está sempre ali, mas está sempre presente na mente dela. E isso muda tudo, porque agora cada notificação no celular pode ser você. Cada silêncio seu carrega uma dúvida. Cada aparição sua gera uma pequena descarga emocional que reforça a conexão. E ela nem percebe que está começando a depender disso. A ausência controlada te torna um estímulo raro. E tudo que é raro é precioso. Ela começa a falar de você nas entrelinhas, a lembrar de conversas rápidas, a dar importância para detalhes que antes seriam ignorados. Porque a mente dela está te tentando encaixar, entender, decifrar. E o melhor de tudo é que nesse processo, ela começa a sentir a sua falta antes mesmo de perceber que está sentindo. Você não precisou implorar por atenção nem correr atrás. Bastou saber onde estar, quando aparecer e, principalmente, quando se retirar. A mágica está nisso. Não em estar sempre disponível, mas em fazer com que a sua presença, mesmo rara, seja intensamente lembrada. Se tem algo que o cérebro humano, especialmente o feminino, não consegue ignorar, é aquilo que foge do padrão. O previsível se torna invisível com o tempo. Já o imprevisível, o inesperado, se transforma em ponto de atenção. E é aí que mora a chave para manter uma mulher pensando em você sem parar. Na quebra sutil de expectativas. Quando ela começa a acreditar que te entendeu, que já sabe como você vai reagir ou o que vai dizer,
É nesse momento que você precisa surpreender. Um elogio no momento mais improvável. Uma mudança de assunto quando ela espera uma reação emocional. Um silêncio firme, onde a maioria responderia com ansiedade. Essas pequenas quebras de padrão desestabilizam o controle que ela acha que tem. E isso cria um efeito poderoso. O cérebro dela precisa trabalhar mais. Precisa pensar mais em você. Precisar interpretar. Precisa revisar o que achava que sabia. E nesse processo de revisão, você vai ganhando espaço dentro da cabeça dela. A imprevisibilidade emocional não é ser instável ou agir como alguém confuso. É justamente o oposto. É agir com intenção, mas sem entregar o roteiro. É ser emocionalmente firme, mas surpreendente. Quando ela espera que você insista, você recua. Quando ela espera frieza, você é gentil. Quando ela imagina que você vai puxar assunto, você some por um tempo. Essa alternância cria um ritmo emocional que ela não consegue antecipar, e o fato de não prever seus movimentos a mantém envolvida. Isso ativa o lado emocional e instintivo dela, o mesmo que se envolve com filmes, músicas e histórias que mexem com os sentimentos. Ela começa a associar você a esse tipo de estímulo emocional, e o efeito é inevitável. O pensamento dela começa a te buscar nos momentos mais aleatórios. No meio de uma conversa com as amigas, no silêncio antes de dormir, ao ver algo que remete ao que você disse ou fez. É importante entender que o seu objetivo não é ser alguém inacessível ou incompreensível. É ser alguém que ela sente, mas não domina. Alguém que provoca, mas não implora. Que envolve, mas não se entrega por completo. Porque quando ela sente que ainda não te tem por inteiro, ela continua tentando te conquistar, mesmo que não perceba isso conscientemente. E esse esforço interno, essa sensação de que ainda há algo a conquistar, mantém a chama acesa. Você se torna um desafio emocional, uma espécie de enigma emocional que não causa dor, mas sim fascínio. Ela sente prazer em pensar em você, em tentar prever sua próxima atitude, em buscar sinais onde talvez não haja nada. E quanto mais ela busca, mais ela se prende. E quando ela percebe que está tentando entender algo que nem mesmo você revelou por completo, é tarde demais. Você já virou pensamento recorrente. E agora, a conexão está além do controle dela. O que realmente faz uma mulher pensar em você sem parar não é o que você fala, nem o quanto você demonstra gostar dela. É o que ela sente quando está com você. O ser humano não se apega a palavras, se apega a emoções. E quando você entende como provocar sensações intensas, únicas e inesperadas, você começa a criar memórias afetivas que grudam na mente dela como perfume na roupa. São momentos curtos, mas marcantes. Pode ser uma conversa que foi mais profunda do que o normal, um olhar mais demorado que gerou aquela tensão leve, um silêncio cheio de significado entre uma risada e outra. São nesses detalhes que você começa a se infiltrar emocionalmente, porque a mulher, mesmo que não perceba, começa a associar esses pequenos momentos à sua presença. E quando ela se lembrar do que sentiu, mesmo sem motivo claro, vai ser em você que ela vai pensar. Criar esse tipo de experiência não exige grandes atos, nem declarações dramáticas. Exige presença total. Quando você estiver com ela, esteja de verdade. Nada de celular, de distração, de ansiedade para impressionar. Esteja ali com atenção, olhando nos olhos, ouvindo com real interesse, fazendo pausas conscientes entre uma frase e outra. O simples fato de você estar 100% presente já te coloca em outra categoria, porque a maioria está sempre correndo, tentando mostrar algo, tentando convencer. Você não. Você está ali, inteiro, e ela sente isso. E quando alguém sente que foi ouvido, visto, respeitado em nível emocional, essa experiência se grava. Não importa se foi um encontro curto ou um papo casual. A forma como você faz ela se sentir nesse curto espaço de tempo tem o poder de te transformar em lembrança constante, em pensamento que retorna,
E o mais incrível é que, quanto mais você consegue fazer ela sentir algo que foge da rotina emocional dela, mais profundo é o impacto. A mulher está cansada de interações rasas, previsíveis, mecânicas. O mundo em que ela vive é cheio de mensagens automáticas, respostas frias, caras que só falam de si mesmos. Quando ela encontra alguém que toca em algo mais profundo, mesmo com poucas palavras, ela guarda. E quando guarda, pensa. E quando pensa, deseja. Você se torna um refúgio emocional. Um lugar onde ela sente algo diferente do mundo lá fora. E mesmo que não esteja apaixonada, mesmo que diga que não está procurando nada, a mente dela vai começar a voltar para você. Porque agora, você não é apenas um homem. Você é um sentimento, um gatilho emocional que ela ativa, às vezes sem querer, e que começa a fazer parte da rotina mental dela. É assim que a obsessão começa, como uma sensação boa que ela quer repetir. E você é o único que pode oferecer. A essa altura, talvez você já tenha entendido que não se trata de jogar com a mente dela, mas de criar um padrão emocional que ela não consegue quebrar. Cada detalhe que falamos até aqui, o mistério, a escassez, a imprevisibilidade, a presença intensa, tudo isso funciona em conjunto. Isoladamente, até podem causar algum efeito. Mas quando você domina a sequência e age com naturalidade, sem forçar, sem parecer um personagem montado, você vira um gatilho emocional ambulante. Ela não sabe explicar, só sente. E quanto mais tenta racionalizar, menos consegue escapar. Porque agora não é só sobre você, é sobre o que você representa. Você se tornou o ponto fora da curva. O cara que ela não entende, mas que mexe com ela de um jeito que os outros não mexem. E nesse ponto, não importa se vocês conversam todo dia ou quase nunca. A mente dela já te elegeu como referência emocional. E isso não se apaga fácil. O padrão que você cria começa a ser reforçado em tudo que ela percebe. Você se tornou sinônimo de intensidade sutil, de presença marcante. Ela pode até tentar comparar com outros caras, mas algo sempre vai faltar neles. Porque eles seguem o roteiro básico. Elogiam demais, são sempre disponíveis, demonstram tudo de forma ansiosa. Já você, não. Você veio e foi, às vezes silencioso, às vezes provocador, às vezes absurdamente presente, e depois ausente. Esse vai e vem emocional cria dependência. A mente dela começa a tentar prever o próximo movimento, a buscar sinais, a lembrar de conversas antigas, a imaginar o que você está pensando. E quanto mais ela tenta decifrar, mais presa ela fica. Não por escolha, mas por estrutura emocional. Você moldou uma narrativa na cabeça dela. Uma história que ainda está em aberto e que ela quer entender, continuar, viver. Mesmo que não diga isso em voz alta. E o mais fascinante de tudo é que, nesse momento, você já não precisa mais forçar nada. Não precisa mandar mensagens longas, nem perguntar se ela sente sua falta. A resposta está nos olhares dela, nos gestos, no tempo que ela leva para responder, nas pequenas pistas que ela deixa escapar. Você já é uma presença dentro da mente dela, uma referência emocional. E mesmo que apareçam outros, nenhum deles vai carregar a mesma vibração. Porque enquanto eles tentam se mostrar, você já foi sentido. Enquanto eles tentam agradar, você já foi desejado em silêncio. Ela pode até tentar resistir, se distrair, fingir que esqueceu. Mas a mente dela volta. Volta no toque da sua voz, num cheiro parecido, numa frase comum que você disse de um jeito que só você sabe dizer. E nesse momento, tudo o que você fez deixa de ser técnica, vira marca. E marcas profundas não desaparecem. Elas sempre voltam. Agora que você entendeu o jogo silencioso que acontece por trás dos pensamentos de uma mulher, talvez esteja percebendo que nunca foi sobre correr atrás. Nunca foi sobre provar valor, nem se mostrar o tempo todo. Foi sempre sobre entender como criar presença real. Não aquela presença barulhenta que grita a atenção, mas aquela que se impõe em silêncio,
que se instala no emocional dela sem pedir licença. Quando você começa a aplicar isso no seu dia a dia, com calma, com intenção, com autenticidade, o mundo muda. Você passa a ver sinais que antes ignorava. Começa a perceber o efeito das suas palavras, do seu silêncio, da sua ausência calculada. E mais do que isso, você começa a notar como a mente feminina responde, como ela busca, como ela repete mentalmente os momentos que viveu com você. E tudo isso sem que você precise dizer uma só vez: pense em mim. Ela já está fazendo isso, sozinha, naturalmente. E o mais poderoso é que você não precisa se transformar em outra pessoa. Não precisa fingir frieza, nem se tornar um homem distante ou inacessível. Pelo contrário, quanto mais verdadeiro você for, mais forte será o impacto. Mas é uma verdade que vem com estrutura, com atitude, com postura emocional. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser raro. O tipo de homem que ela encontra uma vez e sente que não vai encontrar de novo, porque você não segue o mesmo padrão, porque você não se vende barato, porque você tem algo que os outros não têm. Autoconsciência. Você sabe o que está fazendo. Sabe o efeito que causa. Sabe como ocupar espaço com poucos movimentos. E quando ela perceber isso, quando sentir que você não está ali disputando atenção, mas que mesmo assim ocupa cada pensamento, ela vai entender. Vai entender que você não é apenas mais um. Você é aquele que ficou, que marcou, que fez ela pensar, mesmo quando não queria. Então, daqui para frente, pare de se perder tentando ser o cara perfeito. Esqueça a ideia de agradar o tempo inteiro. Comece a ser seletivo, estratégico e emocionalmente firme. Comece a construir a sua presença com base em tudo que falamos aqui. Faça com que cada momento com você seja uma experiência emocional marcante. Que cada silêncio seu seja um mistério. Que cada resposta carregue intensidade. E que cada ausência sua crie saudade. Assim, sem gritar, sem correr, sem implorar, você vai começar a perceber o efeito. A mensagem que chega do nada. O olhar que dura mais do que o normal. A lembrança que ela deixa escapar sem perceber. E nesse momento, você vai saber. Ela está pensando em você, sem parar. E não porque você implorou por isso, mas porque você se tornou impossível de ignorar.